abençoar, Senhor Deus, a vida do nosso pastor, Senhor Deus. Ó Deus, entregamos, ó Pai, a vida dele em Tuas mãos, Senhor Deus, que o Senhor possa usar ele como boca, Pai, do Senhor nessa noite, Pai, que ele venha, Senhor Deus, ser usado pelo Senhor poderosamente, para, Senhor Deus, ministrar a Sua palavra aos nossos corações, Pai. Ó Deus, queremos, Pai, ó Deus, abençoar, Senhor Deus, do nosso pastor, Senhor Deus, declarar a bênção, Senhor, sobre eles, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ó Deus, ser cheio da Sua glória através do nosso pastor, Pai. Queremos, Pai, entregar esse momento em Tuas mãos, que o Senhor use, Pai, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja, paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com você meu coração através de uma mensagem. Esses dias, né? Sexta-feira, todo esse mês a gente tem sido ministrado, conversado, orado, buscado em Deus, coisas que falam sobre a nossa vida, sobre a nossa história como pessoa, como igreja, e também sobre um futuro que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. E certo é que na palavra de Deus nós encontramos vários paralelos bíblicos, ou seja, várias histórias bíblicas, vários relatos bíblicos que nós fazemos paralelos com a nossa própria vida, com a nossa família, com a própria igreja do Senhor. Nós fazemos paralelos entre a vida de homens e mulheres no Velho Testamento com a realidade da igreja no Novo Testamento. Nós percebemos que o Velho Testamento sempre aponta para o Novo, sempre indica o que vai se concretizar de forma real no Novo. E nós podemos então aprender e trazer para a nossa realidade de vida o aprendizado com tantos homens e mulheres que viveram há milhares de anos atrás em culturas completamente diferentes da nossa. Eu quero compartilhar com você o momento da vida de um homem, de um patriarca da Bíblia, cujo nome é Jacó, e em determinado momento da sua vida ele está com o coração apertado porque ele volta para se encontrar com seu irmão Esaú. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32. E disse um sábio pastor, amigo nosso, se você não conhece o Gênesis, você nunca vai entender o Apocalipse. No Gênesis é revelado o próprio Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho das Boas Novas, né? A salvação por meio da fé, ela foi revelada ao nosso pai Abraão. Gênesis capítulo 32. Paralelamente, você marca aí Gênesis 32 e você abre comigo em Filipenses 2, verso 13. Projeta Filipenses 2,13 para mim, por favor. Deixa na sua Bíblia marcado Gênesis 32. Amém? Podemos ir? Ali, ó. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém, querido? Amém. Então, quem efetua em nós o querer? Segundo a palavra de Deus. O querer no sentido que é voltado para ele, para o reino dele, obviamente, né? O querer da carne, com certeza Deus não está nessa história. Está claro isso para você, irmão? Amém? Amém? O querer que vai trazer prejuízo para você no sentido de desejo por pecado, desejo por coisa contrária à vontade de Deus, é Deus que vai inspirar você. A não ser em algumas exceções na Bíblia, como o faraó do Egito, por exemplo. Mas, no que tange a vontade dele, é o Espírito Santo presente entre nós, sobre toda a terra, sobre tudo que a gente pode imaginar e pensar como o reino de Deus. É o Espírito Santo que efetua em nós. Amém? Quem motivou, inspirou você a se arrepender, a reconhecer que Jesus é Senhor, que você precisa se arrepender dos seus pecados? Espírito Santo. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é cheirosinho, não é porque você é mais ou menos bonito. É porque o Espírito Santo gerou isso em você. O Espírito Santo, ele participa, né, do nosso arrependimento. Sem a revelação de quem Jesus é, não há arrependimento. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, tudo que a gente deve fazer
Tudo o que Deus quer que nós façamos para Ele, no reino dEle, seja o que for, precisa ter a inspiração do Espírito Santo. O tema dessa mensagem é a engrenagem do reino. Inspiração, orientação e execução. O reino de Deus funciona como uma engrenagem. Só que normalmente nas engrenagens que a gente pensa no âmbito humano, né? E é o paralelo que eu faço hoje para ilustrar isso para você. A engrenagem é feita de quê? Normalmente. Qual material, matéria-prima da engrenagem? Borracha? Quê? Ferro, aço? Não é isso? Algum metal, correto, amado? Mas ela precisa de quê para ela funcionar de forma adequada? Normalmente toda engrenagem, ela precisa de quê? Graxa, óleo, algum tipo de lubrificante. Sim ou não? Amém, querido? Sem esse óleo, sem essa graxa, por mais que a engrenagem seja boa, seja resistente, o que vai acontecer com ela? Ela trava. Não é isso? E a gente costuma falar, a gente que eu falo, né, nós cristãos costumamos falar que essa graxa, esse óleo, essa capacidade de lubrificação, de fazer tudo isso funcionar, é exercido pelo Espírito Santo. Amém? Porque se você for parar para pensar, né, vamos falar de nós, realidade da nossa série de esperança. O que te atrai até aqui? Com certeza não é uma boa pregação. E apesar que os irmãos da música são muito talentosos, também não é uma equipe de música profissionalizada, com o melhor som. Você não vem para um ambiente onde está com ar-condicionado, tudo climatizado. Seus filhos estão lá na igreja de criança. Um dia você vai estar também, em nome de Jesus. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que se a igreja que pertence ao reino é só uma excelência natural, só passa por isso, pelo profissional, por excelência profissional, deixa de ser igreja. Porque a igreja nasceu e cresceu por meio de quê? Ou de quem? Da obra do Espírito Santo na vida de pessoas. Amém, querido? Quem atrai a pessoa para a igreja ainda é e sempre será até Jesus voltar o Espírito Santo. Deve ser. Tem uns que são atraídos por outras coisas. Deixa esses detalhes para uma outra ministração. Mas vamos nos concentrar aqui. Então a engrenagem do reino, ela é movida pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, não rola. Os irmãos que estavam aqui trabalhando na sexta-feira, quantos trabalharam aqui? Levanta a mão. Amém. Os irmãos trabalharam, pagas, receberam pagas também, não é muita coisa. Mas os mesmos irmãos que trabalharam, eles também semearam. Então, se tudo se resume ao Espírito Santo, se tudo se resume, perdão, ao profissional, ao que é material, a gente não iria ter espaço para a ação do Espírito Santo. E a igreja é formada por pessoas que foram inspiradas, atraídas pelo Espírito Santo. Amém, querido? Amém. Eu quero te dar esse início por quê? Porque tudo que move ou deve mover o reino, até mesmo um serviço, é lembrar que o Espírito Santo está nesse processo, que o Espírito Santo está nesse negócio, está trabalhando, está operando. Por isso o Espírito Santo ele não somente opera no público, no culto público, como é domingo, terça-feira, mas ele opera também no culto mais informal, uma reunião mais informal, que é lá no seu grupo familiar. Amém? Ele opera lá também, ele opera na sua casa, ele opera no privado, ele opera quando você varre. Tudo isso você vai render. Quando você faz alguma coisa, algum tipo de serviço, o Espírito Santo está em tudo isso. E ele tem a capacidade de ministrar sobre nós
coisas às vezes muito mais profundas do que num culto público ele pode ministrar com a gente com a vassoura na mão. Porque ele é o Espírito Santo. Amém, querido? Então, a engrenagem, nada do que nós vemos, nada do que você vê, nada do que você toca, por mais que às vezes pareça ser natural, passou por um processo de inspiração que tem a pessoa do Espírito Santo envolvida na engrenagem do reino. O Espírito Santo precisa estar em tudo. Ele é o pastor da igreja principal. É ele, meu irmão, com certeza é ele. E é ele quem o quê? Orienta a igreja, é ele quem direciona a igreja, ou direciona os seus líderes. E ele inspira seus líderes para o quê? Para trazer uma palavra, trazer uma orientação para a igreja, para o reino, para uma atividade, para um ministério, para um grupo, para uma família. E se a gente pensar no aeroporto, qual o nome de um instrumento que é utilizado para indicar a direção do vento? Uma? Tem certeza que é biruta? Vocês ficam cheios de... Por me conhecer, né? Biruta, olha para casa dos irmãos. Irmão, você é biruta, irmão. O que a biruta faz? Mostra a direção do vento. Para quem? Hein? Para a torre de comando ou para o próprio piloto da aeronave. Então você pode perceber que é um instrumento muito baratinho, comparado a milhões ou bilhões de dólares ou de reais que vale uma aeronave, transportando dezenas, centenas de vidas, durante todo um dia, um aparelho tão pequeno, tão simples de fazer. Ele está fazendo o quê? Mostrando a direção do vento. A aeronave só decola contra ou a favor do vento? Sempre contra o vento. O que faz a aeronave sustentar no ar é o vento. Quanto mais forte for o vento contrário, mais fácil é para ela decolar. Física. Teve gente que falou a favor do vento, não teve? Eu falou bem baixinho, por favor. Se acusa. Traz para a luz. Para você, amor? Então, irmãos, nós no reino de Deus, nós líderes, nós que temos incumbências, às vezes, de direcionar o povo, precisamos ser meio biruta. Perdão, só para te fazer rir, mas ser como uma biruta. Só apontar a direção. Minha função é apontar a direção para você caminhar. Mas a biruta, ela é cheia de quê? Ela é, se não tem vento, o que ela faz? Murcha, aquele pano murcho. Mas quando tem vento, ela se estica. Já percebeu o paralelo? Quando o vento do Espírito direciona, a biruta só toma uma forma, porque ela é cheia do Espírito. E nós precisamos do Espírito Santo para inspirar, orientar o povo para onde ele deve ir. E Deus tem um projeto para você, amém? Deus tem propósito para a nossa vida, para a igreja. Deus nos inspira para apontar a direção. Como ao mesmo tempo, se estivermos direcionando de forma errada, Deus vem para corrigir a nossa direção. Em Gênesis capítulo 32, vamos lá? Vamos ver a história de Jacó. Diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros diante deles a seu irmão Esaú. Ele estava voltando para a sua terra para encontrar com seu irmão, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó:
Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Presta bem atenção nisso. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu Senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó está voltando para se encontrar com um inimigo seu, ou um inimigo dele, na verdade. E esse homem está vindo com 400 homens. Sério. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Opa, apareceu camelo ali, viu? Ele não tinha relatado, tem camelo nesse rebanho. Segue. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Mandou os bois de piranha na frente. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, ou seja, o Deus que disse algo para ele. O que Deus disse para ele? Volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei. Quem falou com Jacó? Está claro isso aí, amém? Quem falou? Deus. Deus falou para ele voltar. Deus deu o que? Uma direção, uma ordem para ele: volte para lá. Beleza. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, entre aspas, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Pergunto eu a você: se Deus já tinha falado isso com ele, por que tu teve medo? Isso aqui está no passado, sim ou não? Sim ou não, querido? Ele estava relembrando a Deus o que Deus falou para ele, mas por causa da notícia que Esaú estava vindo, ele teve medo. Beleza, segue em frente. 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo, e com os seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ir à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Se Deus falou com ele que ele iria prosperar, por que ele deu tanto presente para o irmão? Segue. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se aponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Dá uma paradinha. Quero conferir meu texto aqui de forma plena. Vai ao 33, por favor. Senão a gente vai ler demais. Me perdoe, irmãos.
Pastor também é. 33, verso 6. Perdão, verso 4. Vamos lá. Volta aí. Mas Esaú, ele já se encontrando com Jacó, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Ou seja, o medo de Jacó foi embora. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas dos seus filhos se aproximaram e se curvaram, todo mundo se prostrando diante de Esaú. Continua. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, também se curvaram. Toda a comitiva está se curvando. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Ou seja, você que não sabia, Esaú era irmão de Jacó. Mas Jacó insistiu: não, se te agradas de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Continua. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Para por aí. Depois de ler bastante esse texto bíblico, a gente vê Jacó voltando para se encontrar com seu irmão. Jacó deixou seu irmão há muitos anos atrás, roubando o direito de primogenitura. Deus então leva Jacó para casa de um parente de sua mãe chamado Labão. Jacó prospera. Jacó ali trabalha por amor de sua esposa Raquel por quantos anos? 7. A maior declaração de amor de todas. 14 anos. 7 mais 7? Confere aí, investigadores da Bíblia. Trabalha por amor à sua esposa, à sua futura esposa, a prometida esposa, por 14 anos. Vou nem fazer a pergunta que o pastor Rafa já fez um dia. Quantos maridos trabalhariam 14 anos por sua amada? Responde: não, irmão, fica quieto na sua. Você pode arrumar um problema para você. Vamos lá. Brincadeiras de lado. Jacó com medo, mesmo tendo recebido a palavra do Senhor. Quantos de nós recebemos palavras de Deus e quando começamos a executar o processo da palavra liberada, a gente fica com medo? Jacó deu o melhor presente que ele podia, talvez ali dentro das suas condições, mas nada disso foi necessário. Foi, como a gente viu na história, Esaú não dependeu disso para recebê-lo. Então aqui nós temos, querido, uma palavra, uma inspiração de Deus, uma direção, onde Jacó, como pastor desse rebanho, como pastor dessa igreja, ele vai dar para esse rebanho, e eles tinham um objetivo, inspirado por Deus, que era de fazer o quê? Voltar à terra dos seus parentes. Então Deus, na engrenagem do reino, na inspiração divina, o Espírito Santo nos inspira para alguns lugares, fazer algumas coisas, tomar algumas decisões. Isso começa na nossa vida, isso começa dentro da nossa casa, da nossa família, é levado para a igreja. E aí, nós percebemos o quê? Que Esaú fala: eu vou acompanhar você, Jacó. Se você subentende, aliás, se você entende que se Esaú fala para Jacó: eu vou acompanhar você, quer dizer que Esaú vai no ritmo de quem? Esaú vai no ritmo de Jacó, sim ou não? Esse seria o normal, correto?
Eu falo, eu vou acompanhar você, Maurício. Então, se o Maurício parar, eu faço o quê? Eu paro. Se o Maurício acelerar, eu acelero. Jacó era o cara que iria determinar o ritmo do rebanho. Está claro isso para você, amém? Mas por que Jacó, será que Jacó falou, não, vai você na frente? Porque eu tenho crianças, eu tenho rebanhos que estão dando crias. E a gente vai entrar na questão das ovelhas, que são muito sensíveis. Eu tenho rebanho que estão dando cria, então vai você na frente. Pode ir. Dentro daquele rebanho tinham vacas, bois, jumentos, camelos, ovelhas, crianças, jovens, mulheres. E Jacó era o responsável por todo aquele rebanho chegar aonde? Aonde que eles tinham que chegar? Na sua parentela. Aonde Deus mandou eles voltarem. Por isso, nós precisamos entender que tudo no reino precisa depender de uma inspiração divina. E inspiração divina, eu não quero aqui simplesmente falar de arrepios, de visões, de profecias, não. A inspiração divina está onde? Deus tinha dado uma palavra para Jacó, amém, queridos? Volta para a terra dos teus parentes. Ali vou te fazer o quê? Prosperar. Mas para chegar lá, precisava encontrar com quem? Esaú. A condição era essa. Precisava haver reconciliação. E nessa execução, Jacó precisava ser muito criterioso. Porque Esaú, o irmão dele, era caçador. E para um caçador acompanhar alguém lento, alguém devagar, alguém cheio de necessidadezinhas, cheio de detalhes, é difícil, irmão, porque o caçador vai ficar cutucando. Pô, parou de novo? Deus vai começar a falar contigo, né? Não é assim que às vezes a gente faz na igreja? Pô, irmão, acelera aí. Tá devagar. Ai, que irmão lerdo. Como é que pode? 2 mais 2 é rápido, é fácil, 4. Fica mais adiante essa observação. Então, como Jacó é alguém que conhece suas ovelhas, conhece suas crianças, conhece sua vaca, conhece todo o seu rebanho. Ele fala o quê? Pode ir. Ou seja, eu vou ter que parar. Por quê? Porque eu conheço as ovelhas. Eu conheço os camelos, eu conheço o rebanho. Eu sou pastor de ovelhas. Eu sei o estado do meu rebanho. E eu sei que se eu forçar um pouquinho, as ovelhas vão perder suas crias. Ou seja, aqueles animais eram o quê? Eram ao mesmo tempo sustento para a sua família, sim ou não, amém? Sim ou não? Era a riqueza deles, estava onde? Estava ali. Jacó tinha terra? Não. Jacó tinha o quê? Animais. Então todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza estava baseada em animais. E os animais também representavam algo no Velho Testamento. O que os animais representavam? A oferta a Deus. Então ele tinha que zelar por aquele rebanho. Até aí tudo bem, igreja? Amém? Tem alguém dormindo aí? Catuca aí então, ela. Acorda, festa. Está escutando tudo, pastor. Vamos acordar. Aleluia. Beleza, vamos lá. Pensar o seguinte: camelo, irmão. Nesse rebanho tem camelo. Olha para o irmão do seu lado e vê se ele é um camelo. Quais características o camelo tem? Camelo pode beber água e ficar sem beber água quantos dias? 40 dias. Oi? 40 dias. Meu Deus. Minha pesquisa deu só 8 dias.
dias, mas vou confiar na sua fé aí, Fred. Quem sou eu, né? Camelo come de tudo no deserto, irmão, até cacto, sabia? Ele pode comer até cacto. O cacto tem o quê? Por fora. Não é só água não, a água está por dentro, mas por fora tem espinho, sabe, mesmo? Tem espinho. Ou seja, o camelo é um animal muito resistente, sim ou não? Então, ele pode beber água, até 120 litros de água. Imagina, 120 litros de água, irmão. De uma vez só. Misericórdia, Deus é demais, irmão. E ele consegue o quê? Então viajar grande distância. É um animal preparado para o deserto. Ele come de tudo no deserto. Mas ao mesmo tempo que você tem camelo que suporta tanta coisa, você tem o quê? As ovelhinhas. Dentro desse rebanho tem diferentes tipos de animais com diferentes características. Então Jacó precisa olhar para tudo isso e fazer toda essa turma chegar onde? Aonde Deus mandou. Grava bem isso. Aonde Deus mandou. Aonde Deus quer. Todo mundo chega lá junto. Só que essas ovelhas, além de serem super sensíveis, ainda tem algumas que estão grávidas. E a ovelha ela é muito sensível. Qualquer esforço que ela faça, pode abortar. Pode perder a sua cria. Você sabia que a ovelha, interessante, qual o maior inimigo da ovelha? Lobo mau. Você sabia que se o lobo não sentir o cheiro do pastor, ele se aproxima? O que impede às vezes o lobo de chegar ao cheiro do pastor? E você sabia que o seu cheiro impregna na outra pessoa? Quem tem cachorro aí sabe disso. Gato. Sim ou não? Sim ou não? Aí você já pensou logo, eu não tenho cheiro de pastor porque o pastor não vai me visitar. Pensou uma pessoa que a gente avisa? Acusa. Desde semana passada com aquela mensagem que eu falei. Essa mensagem é continuação, cara. Tá percebendo? Você vai entender até o final. Quem estava aqui semana passada? Segura a onda aí, tá? Perto de cima. Eu não tenho cheiro de pastor, o pastor vai em casa. Cara, e quando eu pensei nisso, eu lembrei daquela passagem que diz que quando prendem os discípulos, observam que os discípulos falavam igual Jesus falava. Está lá em Atos. E identificaram que ele era um discípulo de Jesus pela sua forma de falar. A questão não é simplesmente se o pastor vai na sua casa ou não, mas se na sua casa tem o cheiro daquilo que o pastor é, do que o pastor fala. Os discípulos eram identificados como discípulos de Jesus por aquilo que eles falaram, porque identificaram que eram iguais a Jesus. A questão não é a presença, a minha presença física, a presença do seu líder fisicamente, mas a questão é se você absorve aquilo e dentro da sua casa você executa aquilo que é direcionado a você. Porque o mesmo óleo está sobre a minha cabeça, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você também. Amém, querido? Nesse rebanho tem jumento. Aí. Não olha para o lado não, irmão. Não olha para o lado. Não olha para o lado. Não olha para o lado. As mulheres não estão pensando, meu marido é um jumento. O jumento é um animal muito dócil, muito resistente. Tem um ditado que diz, né? Se o burro é bom, quem completa? Carga nele. Jumento e burro são animais diferentes, tá bom, querido? Então a gente vai observando que nesse rebanho tem vários tipos de animais. E o pastor Jacó está conduzindo todo mundo. Vamos chegar agora, hein?
Apertando o cinto aí. Mas tinham mais dois tipos de pessoas. Dois tipos não, né? É porque está no masculino e no feminino que estavam escritos ali. Não sei se você percebeu. Jacó tinha o quê? Servos e servos. Pode ir, irmão? Vamos nessa? Todo esse rebanho precisa andar na direção que o seu pastor está orientando. Todo esse rebanho precisa estar cumprindo isso. A ovelha quer ir para lá, a ovelha quer ir para cá. Os pastores do rebanho, que não é só Jacó é o pastor, né, que está comandando tudo. Os pastores do rebanho, os servos e as servas vão com um cajadozinho, bota para cá a ovelha, bota para lá a ovelha. Não é isso? O camelo, o bicho forte, né, tal. Tem que orientar o camelo, direcionar. E quem está fazendo isso? Os servos e as? Quantos servos e servas dentro daqui? Amém. Bem, pensa comigo. Nessa engrenagem chamada igreja, reino, Espírito Santo inspirando, tem uma orientação, tem uma apontada, uma direção para onde a gente precisa ir. Jacó passa, transmite isso aos servos e servas. Só que no caminho, na trajetória, o rebanho vai tendo necessidade, sim ou não? Sim. Amém, querido? Amém. Amém ou não? Amém. Esposa, me responde o seguinte. Lembra do seu filho quando você tinha filho pequeno? Aí seu filho fazia cocô? Uma fralda? Não vou nem falar das fraldas de pano, né? Que as mulheres sofriam pra caramba. Fralda descartável. Por um acaso, seu marido já falou assim: amor, neném fez cocô. Seu marido já fez isso? Cadê Martinha? Maurício faz isso, Martinha? Faz não, né? Misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Tem certas necessidades do rebanho que não precisa Jacó falar. Os servos já precisam saber. O camelo precisa de 120 litros de água. Eles tinham vários camelos, concorda? Quem vai arrumar água para todo mundo? O camelo está com sede. Jacó! O camelo está com sede. Será que era assim, Rubem? No reino, tem coisas que os servos e as servas não precisam esperar Jacó falar. Não precisa esperar o pastor ou a pastora falar. Não precisa esperar o líder falar. A necessidade do rebanho, os servos e as servas não contam. Pode falar a minha agora? Amém. Pastor, Jacó, a ovelha deu cria. Você imagina Jacó com 300 ovelhas. A Jacó vai ter que parar tudo. Para aí, rebanho. Porque uma ovelha deu cria. Será? Servo? Vai lá e faz o que você tem que fazer. Empresta. Jacó, só para ficar mais fácil, tá? O chão está sujo. Precisa Jacó vir catar ou pedir alguém para catar? Continua me amando? De todo o coração? Porque nós fazemos parte de um rebanho para chegar em um objetivo que o Senhor tem. Amém, querido? Amém. Então, se o camelo lá na frente está acelerando, Jacó está aqui atrás. Quem está lá na frente? O servo responsável. Segura ele.
Porque se o camelo acelerar muito, a ovelha não vai acompanhar, vai matar a ovelha. Assim é a gente na igreja, irmão. Aí, ó, vem cá, Mauricinho. Micael quer andar mais rápido. Como é que você faz para ele andar mais rápido? Pensa. Ele cansou. Como é que você faz para ele andar mais rápido? Oh. Então, as ovelhas quando se cansam, quando os fracos estão cansados, para a gente precisa andar mais rápido. Mas a ovelha vai aguentar andar mais rápido? Vai ou não? Micael vai conseguir? Não, ele vai tropeçar, vai cair. Nunca vai correr no risco do Maurício. O que o Maurício faz? Pega no colo e anda mais rápido. Não é para andar mais rápido para lá não. O que quer dizer com isso? No reino, tem hora que a gente vai precisar acelerar. As coisas vão precisar andar mais rápido. Algumas situações vão exigir da gente. O que a gente faz com os mais fracos? Corre. Não quero nem saber, se tropeçar vai ralar o joelho. Não, pega no colo e acelera. O que nós não podemos ser é irresponsáveis. De deixar os outros morrerem, porque a gente quer imprimir o nosso ritmo. Porque se Esaú está ali do lado, sua comitiva está ali do lado, com certeza isso iria acontecer. E às vezes até com boa intenção, não, vou contigo. Pô, mas o teu ritmo está muito rápido, diminui ali. Assim vou cansar mais rápido, vou ter que parar mais vezes, vou beber mais água. Então nessa caminhada, irmão, a gente tem uma direção, a gente tem uma orientação. E por mais que nós tenhamos boa vontade de executar, de fazer a coisa acontecer, nós temos que entender qual o ritmo que nós precisamos nos mover. Isso não é desculpa para os mais frágeis ficarem, tem que ir devagarzinho por minha causa. Porque vai ter hora que os mais fracos estão fracos por não executarem o que é orientado, como diz a palavra de Deus, que maturidade está lá em Hebreus, são aqueles que o exercício leva o que é maturidade. Como também aqueles que estão lá na frente vão precisar o quê? Opa, eu vou parar um pouquinho, eu vou diminuir meu ritmo para que os outros possam me acompanhar. E assim nós vamos chegar aonde? Aonde, querido? Aonde? Aonde Deus mandou. Aonde Deus mandou. Nestes dias, por isso que eu falei no início da mensagem, não sei se você prestou atenção, que nós estamos orando, conversando, meditando, tantas coisas que nós ouvimos aqui na sexta-feira, tantas coisas que passam pela nossa cabeça, que nós imaginamos, que nós ficamos em crise, que nós às vezes desanimamos ou animamos como pastor, como visão para o rebanho. Porque no mundo de hoje nós somos assediados, nós somos tentados. Eu falo não o mundo caído, mas até no mundo gospel. Nós somos tentados, nós somos massacrados com visões de perfeição, de excelência, de espiritualidade altíssima. E às vezes a gente olha para o lado, para o nosso rebanho, para a nossa vida e fala assim, parece um mundo de faz de conta da TV, do YouTube, da telinha. Famílias lindas, bem ornamentadas, bem vestidas, igrejas muito grandes, bem estruturadas, nada contra mesmo. Porém a gente fica se perguntando, Senhor, será que de fato o que o Senhor tem para nós? Porque a gente às vezes mira em pessoas e acha que o que a gente vê é o que é de fato dos bastidores. E cada vez mais a gente vai percebendo que os bastidores de coisas que aparentemente são muito legais, muito espirituais, estão muito esquisitas. Para não falar antibíblicas. Nada contra o crescimento, o sucesso, a fama que Deus, se assim desejar, nos levar, te levar pelas nações, te fazer conhecido, nada contra. Todo mundo aqui me conhece bem a respeito disso e sabe que eu não sou contra isso, de forma alguma. Mas quando a gente percorre os bastidores, a gente vai percebendo que algumas coisas não são como aparentemente são.
Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter convicção para onde Deus está apontando a direção para nós, para onde nós estamos indo, por quê? Para a gente não se sentir sufocado, achando que a gente tem que fazer o que todo mundo faz. E a gente vai olhar para a Bíblia e achar que todo homem e mulher de Deus de sucesso tinham grandes resultados na sua geração. Já falei muito sobre João Batista. Falo então sobre Jeremias, o profeta chorão. Pregou durante, se não me engano, 30 ou 40 anos. E ele assistiu com seus próprios olhos, se cumprindo a palavra de que Deus fez ele alertar o povo durante décadas, de que o povo, se não se arrependesse, iria para o cativeiro da Babilônia. Então esse homem profetizou, e a grande coisa, vamos dizer assim, o grande espetáculo que aconteceu foi que Deus falou para ele, você não vai para o cativeiro, porque ele viu e assistiu o povo ser morto, Jerusalém ser queimada, tudo aquilo que Deus levou Jeremias a profetizar, ele viu se cumprir. Então Jeremias não teve sucesso? Não teve êxito na sua pregação? Pergunto eu a você. Porque o êxito, às vezes, a gente mede por aquilo que somente os nossos olhos podem ver. Com certeza ele teve êxito. Sabe por quê? Já parou para pensar por que Jeremias teve êxito? Porque ele cumpriu a vontade de Deus. Se os outros escutaram não é problema dele. Ele fez a vontade de Deus. Então nós temos que ter convicção. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para você, pai, mãe, filho, filha que está aqui? O que Deus tem para você? Como servo e serva do Senhor, como ministro dele? Você precisa ter convicção. Você precisa ter certeza, ainda que não de forma plena, mas saber para onde Deus está nos apontando, para onde Deus está nos levando. Porque senão a gente vai viver assediado. A gente corre um grande risco de, por conta de um resultado, não cumprir a vontade de Deus. Há uma passagem muito, eu falo triste na Bíblia, que um homem de Deus, um homem chamado, o homem mais manso sobre a face da terra, por causa de um momento ele não entrou na terra prometida. O único homem que conseguiu ver Deus de costas. Você tem noção do que é isso? O próprio Deus Pai ser visto de costas. Coisa que nenhuma outra pessoa viu. Esse homem viu Deus de costas. Chamado Moisés. Deus falou para ele, toca na rocha. Você que já leu a Bíblia, você conhece a história. Você que já viu a novela da Record, você conhece a história. O que ele fez? Ele tocou na rocha? Não. O que ele fez? Bateu na rocha. Saiu a água da rocha, sim ou não? Sim. O resultado foi alcançado? E ele ficou aonde? De fora. Então não se prenda ao resultado. Mais valor tem cumprir a vontade de Deus, obedecer a Deus, do que se preocupar com o resultado. Quem dá o resultado? Quem dá? Deus. Por causa de um gesto, por causa de uma atitude, Moisés não entrou na terra prometida. Então, como rebanho do Senhor, nós precisamos ter consciência disso. E como pastor, óbvio, eu tenho esse temor no meu coração. Por quê? Porque para estar ouvindo, estar direcionando como biruta, para onde o rebanho tem que ir. Agora, preste bem atenção que eu vou falar. Há momentos, há fases nesse trajeto. Então mas tem momentos que não dá mais para Jacó ficar preocupado com o papel que caiu no chão, não.
Eu sempre falo com os meus filhos: por que o quarto está sujo? Por que a lixeira está cheia? Já não está vendo que tem que trocar? Você, pai e mãe de adolescente aí, fica se matando para arrumar quarto do seu filho. Muda essa história. Já tem força para andar? Tem ou não tem? Tem mais de 11, 12 anos? O pastor fala isso que ele é militar. Para com isso, irmão. Isso é mentalidade de reino. Isso é distribuição de força para chegarmos ao objetivo comum. Amém ou não? Amém. Quantos pais dizem amém? Amém. Quantos adolescentes dizem amém, pastor? Amém. Certo. Vida semipública é fogo, né, Miriam? Né, já? Era para o povo rir, ia ser mais fácil. Aí a Mari às vezes assim: amor, tem que trocar não sei o quê. Aí eu falei assim: peraí, eu não estava lá 19 anos ali. Não, esquece um pouco. Quantos estão me entendendo? 46 já, tô? Velho. Olhou? Então manda o novinho fazer. Tá rindo, irmão? A espada vai chegar em você agora. Vou ter que me preocupar com o papel no chão. Eu vou buscar. Calma. Aquieta esse monstro dentro de você. Tranquilo, Elisângela. Agora, por quê? Algum problema? Minha mão vai cair se eu catar o papel? Eu fiquei pendurado em cima de árvore, irmão, com um tronco quebrando, batendo na minha perna e me jogar lá de cima, 10 metros de altura. Quem estava presente? Só a Tamira. História do passado. Cortando a gasolina ali no muro ali, ó. A árvore. Cortei mais do que devia, errei. Não deu tempo de eu descer, só dava tempo de eu me proteger. Então um tronco, tinha uns 6 metros, só raspou-se na minha perna. Os irmãos todos desesperados, preocupados, se ia cair ou não. Graças a Deus me livrou. Mas catar papel não é um problema. Mas se eu ficar preocupado com papel, eu preciso ser o biruta que precisa indicar para onde você precisa ir. E se eu ficar preso na catação de papel, lembra de Atos capítulo 6, que os diáconos são levantados? Amém, irmão? Então nesse rebanho tem vários tipos de animais, com todo respeito, tá bom, querido? Um monte de jumento, brincadeira, um monte de ovelha preciosa, mas tem os camelos também, são aqueles irmãos mais fortes, mais resistentes, né? Bebe água. Jacó precisa de 1.000 litros d'água, tem que dar água para os 10 camelos. Aí Jacó vai falar: tá bom, eu vou pegar os 1.000 e vou trazer no braço. Sabe? Faz. Servo, faz. Ovelha fez cocô. Limpa. Viu, Maurício? Fez cocô. Limpa. E tem nojo. Pai, gente é bom. Gente, Deus quer nos levar a lugares altos, amém? Mas os lugares altos, até chegar lá, é em Deus, irmão, não é diante dos homens, altos é nele. Quando fala altos, não estou falando de obras humanas, nada disso, estou falando altos nele, tem degraus. Só se chega lá em cima, se a gente subir degrau a degrau. Deus não vai pegar a gente de uma hora para outra e vai botar lá em cima. Porque nessa caminhada, nesse trajeto, Deus vai tratando o nosso caráter. Deus vai nos aperfeiçoando, para quando a gente chegar lá, a gente não despenque. Já dizem os grandes famosos, a questão não é você chegar no topo da fama, no auge da sua carreira, mas a questão é permanecer lá.
Então, quando a gente chega, quando a gente chega em lugares altos, a gente sempre precisa lembrar daquela passagem: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E como rebanho de Deus, nós precisamos entender que cada um de nós temos nossas características para fazer esse rebanho chegar a um lugar, que é o quê? Cumprindo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Não simplesmente influenciados por aquilo que vemos no mundo gospel de hoje, que aqueles que são hoje já não são amanhã, e aqueles que estão presos, aqueles que são hoje, quando esses que caem, parece que remove o chão deles. Mas sim, eu vou me cercar de pessoas que permanecem há 10, a 20, a 30, a 40 anos no reino de Deus. Eu não vou me iludir com talentos, eu não vou me iludir com luzes, eu não vou me iludir com fumaça. Tudo isso é muito legal. Eu não vou me iludir com tatuagem, eu não vou me iludir com nada disso. Por quê? Porque eu tenho uma palavra dentro de mim, eu tenho uma base dentro de mim, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde Deus quer me levar. E nada daquilo que é humano, que é passageiro, vai distrair a minha atenção. Então aquilo que a gente vê que parece ser super espiritual, o pessoal não pode subir, tudo aquilo que a gente parece ser muito espiritual, a gente fica sabendo depois que foi tudo ensaiado. E você vê a galera lá, naquela gravação, pá, pulando. Muito legal, né? Você até arrepia em casa, chora. Mas às vezes foi tudo combinado. Porque na câmera precisa parecer que está todo mundo cheio de Deus. E aí, às vezes, a gente valoriza muito mais o famoso do que o irmãozinho que convive com a gente 20, 30 anos, caminha firme no Senhor. Os valores estão invertidos no coração de muita gente, mas que não esteja no nosso. Em nome de Jesus. Você faz parte deste tempo, querido. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Deus chamou você neste tempo, nessa geração, para você fazer a diferença, para você ser diferente. Aquilo que foi identificado como um grande vislumbre no mundo gospel, para muitos hoje já está em decadência. Porque como uma nuvem que passou, alguns já foram. O que vai permanecer? O que é de fato? O que tem de concreto? Somos uma geração que experimentou grandes booms e crescimentos e multiplicações e números e resultados, mas o que de fato tem palpável de vida de Deus? Para onde Deus está nos chamando? Para onde Deus está te chamando? Para onde Deus chama séculos de esperança? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa característica? Quem eu sou nesse rebanho? Para onde eu vou? Deus tem falado isso conosco hoje, nesses dias. E eu creio de todo o meu coração que nós temos uma geração muito, muito talentosa entre nós. E recebi uma palavra da parte do Senhor na sexta-feira, de que uma liberação de Deus, eu quero fazer isso nessa noite, uma liberação na parte dos dons, na área da arte, que Deus vai usar você. Deus trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Deus vai usar você de alguma forma
para contribuir para que esse rebanho ele cresça debaixo da inspiração do Espírito Santo. Algo no reino do Espírito será liberado sobre você hoje, sobre essa igreja hoje. Irmãos, irmãs, crianças que hoje estão aqui serão muito usados na área das artes, mas não serão usados simplesmente como instrumentos, mas a vida deles refletirá tudo aquilo que eles vão falar e fazer em nome de Jesus. Eu creio que nós fazemos parte dessa geração. Você que está aqui hoje pode ser uma ovelhinha nova, mas saiba, Deus te chama, Deus te trouxe aqui, Deus faz você participar deste rebanho com um propósito. Nós não temos profissionais do mundo gospel, nós não temos funcionários remunerados, nada contra a igreja que contrata isso, mas tudo que você vê aqui é voluntário. Se um dia o Senhor permitir que a gente tenha muita gente contratada, amém, glória a Deus, não sou contra não, mas tudo isso é feito simplesmente para engrandecer o nome do Senhor. E nós vemos pessoas que não tinham nada, não tinham noção de nada, se converteram aqui, cresceram e hoje são músicos, instrumentistas, pregadores, líderes, pessoas que não têm às vezes formação superior, não teve nenhum padrão de família e hoje vivem com sua família na casa do Senhor. Nós vamos ver o Espírito Santo transformando essa história. E sabe onde mais o Senhor vai nos levar através de quem? Através do Espírito Santo e junto com você. Eu quero orar contigo, você pode ficar de pé nessa hora. Antes de nós cantarmos uma canção profética, nós vamos estar declarando que se abram os céus. Enquanto nós estivermos cantando, eu creio que o Espírito Santo vai estar liberando sobre sua vida, sobre você que pensa que não há nada de bom em você, nenhum talento, nenhum dom. E pode ser verdade, você não tem nada, ou tem alguma coisa que você nem faz ideia, mas o Espírito Santo, ele unge aquele a quem ele chama, ele capacita aquele que ele chama. É glória para o nome do Senhor, aquele que não era nada segundo os olhos dos homens e passa a ser alguém que glorifica o nome daquele que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo dela. Deus chama você, meu irmão, Deus chama você, minha irmã, como pertencente desse rebanho, para fazer diferença em nome de Jesus. E você, que já tem consciência disso, Deus nos chama como igreja para novos níveis, para novos patamares. Então algumas atitudes precisam mudar, senão você nunca vai subir de nível. Deus nunca vai te colocar em outro nível para que uma atitude mude, mas que sua atitude mude para você ser colocado em outro nível. E põe na tua cabeça isso em nome de Jesus. Outro nível não fala necessariamente de visibilidade. Outro nível fala, antes de tudo, de um nível espiritual, de maturidade, para que aquilo que acontece no Espírito se materialize no mundo natural. Aquilo que vai acontecer com você no mundo natural é somente reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos cantar essa canção. Eu quero declarar Espírito Santo de uma forma muito simples, de uma forma muito preciosa e poderosa. Que se abra o céu sobre nós, que se abra o céu sobre o Jardim de Esperança, que no reino do Espírito, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor tem guardado, aquilo que o Senhor tem marcado, Senhor, esses dias, seja liberado, seja liberado, seja liberado sobre esse rebanho, como a Bezalel e Eliabe, artistas do Senhor, para mexer com ouro, com prata, com bronze,
com madeira assim, Senhor. Esse Espírito que tem a capacidade de nos dar sabedoria, venha sobre o teu rebanho nessa hora. Venha sobre esse rebanho, sobre esse aprisco de Deus, para conduzir essa igreja aonde o Senhor tem reservado para ela. Em nome de Jesus, que cada ministro aqui nessa noite tenha essa convicção no seu coração, que do Senhor é derramado, um celeiro a ser aberto, em nome de Jesus, e derramado, Senhor, sobre nós, aquilo que o Senhor tem prometido, em nome de Jesus. Nós chamamos a existência homens, mulheres, jovens e crianças, dotados de capacidade, dotados de revestimento, caráter tratado, coração quebrantado, que não, ó Deus, será resistido por ti, aonde eles forem, aonde eles estiverem. O Espírito Santo irá agir, irá se manifestar, irá respaldar tudo aquilo que eles têm no seu coração, em nome de Jesus, amém? Abraça seu irmão, sua irmã nessa hora. Uma das coisas que mais foram marteladas no nosso coração nesse final de semana é que nós somos profetas, nós somos ministros de Deus, e questões espirituais se discernem no Espírito. Existem outros níveis para mim e para você. Se você não quer, meu irmão, a decisão é sua, mas eu quero falar para você. Eu quero, e eu sei que Deus tem para essa igreja lugares novos. Você faz parte desse projeto de Deus. Se você está aqui hoje, então aproveita a sua oportunidade. Seja um cristão maduro e decida viver uma nova realidade espiritual. Porque se você faz parte desse corpo, você tem responsabilidade no corpo. E nós vamos declarar essa música agora em fé novamente. Porque nós precisamos trazer à terra aquilo que já foi liberado no reino do Senhor. Você vai estar jogando para o lado, deixando de lado a meninice, o tempo da infantilidade. O tempo de ser alguém em que não entende que é ministro. Não, você é ministro de Deus, ministra de Deus, para abençoar essa terra. Você é ministro de Deus para abençoar esse corpo, para abençoar esse rebanho. Deus está te tocando, Deus está te enchendo, Deus está te capacitando.
Pode olhar para o seu irmão, a sua irmã nessa hora. Fala para ele. Aquele que te chamou é o mesmo que te capacita. Aquele que te chamou é o mesmo que te capacita. Em nome de Jesus, amém? Eu perceptiva atmosfera sobre esse lugar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que as tuas consolações sejam sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você viva como um ministro de Deus em uma nova dimensão de fé e de vida cristã. Em nome de Jesus, inspirado pelo Espírito, guiado pelo Espírito e executando pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez aquele que vive.